Pronto, gente, vamos lá, então, para nossa aula de metodologia científica, né, nossa segunda aula desse semestre, né, o segundo semestre de 2021, tá bom? Então, ó, só um recadinho aqui para vocês não esquecerem de fazer as atividades, tá bom? Não deixem acumular, que é importante, ó, que vocês tenham feito já da sessão que nós vimos na aula passada, tá bom? A sessão 1, atividade de aprendizagem, são aquelas 3 questões do pós-aula, tá bom? Então, se não fizeram, tentem fazer hoje ainda, ou o mais breve possível, tá bom? Para não acumular, porque acumular, e vocês já viram que dá mais trabalho ainda, né? Tá bom? Eu espero que vocês tenham feito a leitura também da seção 1.2 do livro, porque é importante vir na aula já com a leitura feita, para vocês terem uma melhor absorção do conteúdo. E também é ideal que vocês tenham feito a atividade diagnóstica, que também são 3 questões de múltipla escolha, que é o que a gente chama de pré-aula também, né, dentro do nosso modelo de ensino, o KLS, e também que vocês tenham lido a web-aula, que é um complemento, né, de tudo isso aí que vocês precisam fazer de atividade. Hoje a gente vai ver 2 sessões, tá? Mas elas são razoavelmente curtas, tá? Então, assim, a aula que eu achava que ia ser longa, ela realmente não será, tá? Ela vai ser, acho que até curta, ou mesmo nós vamos cumprir mais ou menos um horário muito semelhante ao que tivemos na aula passada. Tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o senso comum. É bem legal esse assunto, tá? Então, eu vou tentar levar de forma leve, como eu tentei fazer na aula passada, tá? Para não ficar muito teórico, muito maçante o conteúdo, né? Eu acho que a disciplina de metodologia científica, né? Pelo que eu já tinha essa noção e eu percebi do que vocês comentaram na aula passada, né? Da expectativa quanto à disciplina, é maçante mesmo, né? Dependendo de como o professor conduz a disciplina, ela se torna muito maçante, é chata, pesada, né? Mas a minha ideia, como eu comentei com vocês na aula passada, é justamente, olha só, é a minha rua aqui, né? O barulho. É evitar justamente essa situação, esse contexto, né? De tornar a disciplina chata e maçante. Porque ela é uma disciplina muito importante, não só para... Só um pouquinho, que eu acho que alguém falou, eu deixei aqui o meu WhatsApp ligado, gente, mas foi só para ver se alguém ia agora eu estou tentando... Peraí, eu vou fechar, fechei. Porque às vezes aparece alguém lá com dificuldade. Por favor, se vocês virem alguém com dificuldade de acessar a nossa disciplina, porque a gente está usando um link fora do AVA, né, ainda, um link que eu criei. Se vocês souberem de alguém que esteja com dificuldade, por favor, me avisem, que aí a gente vai resgatar essa pessoa, tá? A partir da semana que vem, a gente usa o link do AVA, tá bom? Vamos fazer esse acordo aqui. E aí eu já vou deixar isso na gravação, porque quem for assistindo a aula novamente, ou alguém que não esteja aqui nesse encontro, nesse momento, mas que vai assistir depois a aula, vai ver a gravação e vai ver que a gente está registrando isso, né? Que a gente vai acessar o link dentro do AVA a partir da semana que vem, aquele calendário de aulas, tá bom? E aí, então, voltando aqui, né? Falando do nosso conteúdo. A ideia é sempre tentar trazer a disciplina com um olhar de utilidade, né? Porque ela é muito importante para vocês criarem um método de estudo ao longo do curso, e também porque ela é muito importante para o TCC, tá? É uma disciplina que vai dar bastante subsídio para vocês na elaboração do TCC, na nossa instituição. O modelo atual divide o TCC, né, dentro da nossa instituição, tá? Isso não acontece em todas. Mas na nossa instituição, o TCC é dividido em 2 disciplinas. O primeiro, que é o TCC-1, ele é um projeto. Deixa eu olhar ali, estou monitorando ali. Ele é um projeto,
tá? E o TCC2, de fato, é o que a gente chama de TCC, que também é chamado de monografia, tá? E a gente vai ver, a partir da unidade 2 dessa disciplina, que a gente vai entrar numa parte mais técnica, que é o conhecimento das normas, a BNT, né, como que elabora alguns documentos científicos, e dentre eles vai ter o projeto e também vai ter a monografia. Tá? Então, vou chamar sempre a atenção de vocês. Gente, isso aqui vai ser importante para o TCC, isso aqui também, isso aqui também. Por que que eu tento sempre fazer isso? Porque eu, atualmente, eu tô com a disciplina de TCC em uma outra unidade nossa, da nossa marca, a Anhanguera, e já há alguns semestres eu tenho acompanhado os alunos de engenharia, principalmente, e percebi desse tempo que venho acompanhando a dificuldade que os alunos têm quando chegam lá, tá bom? Então, eu já vou antecipar, né? Esse semestre, inclusive, eu estou com a disciplina de TCC, com os alunos de engenharia, na outra unidade nossa, em Campinas, e vou trazer para vocês já algumas coisas que podem acontecer, tá bom? Acho que vai ser legal, porque quando vocês chegarem lá no TCC, vocês estarão mais amadurecidos, mais preparados para lidar com a disciplina. Porque ela é uma disciplina que vai exigir bastante de vocês. Ela requer muita leitura, vai exigir muita leitura, porque vocês vão fazer revisão bibliográfica, né? E revisão bibliográfica é procurar livro, procurar artigo científico, outros TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, e aí vocês vão ter que ficar lendo para poder encontrar, para ter base para desenvolver a pesquisa de vocês. Né? A revisão de literatura é feita assim, então vocês vão ter que ler muito, vão ter que saber procurar na internet, nas bases de dados, de artigos e dentre outros. Bem, vamos lá. Falando de senso comum, né? A gente vai começar a falar de senso comum. Por favor, fiquem à vontade, mais uma vez, como eu sempre digo, para contribuir nesse momento, tá? Vamos começar. Por favor, participem, porque a aula ela é muito mais interessante quando a gente tem uma participação de vocês, para ela também não ficar monótona, tá bom? Vamos lá. Falando de senso comum, né? Isso aqui tudo é retirado do nosso livro-texto, tá? Então, tudo que vocês verem na aula de hoje, tudo saiu de lá. Alguma coisinha ou outra eu contribuo retirando de outro lugar. Mas a grande parte dos slides que eu produzo sempre saem do nosso material que vocês têm acesso. Então, vamos lá. Senso comum, né? São soluções espontâneas, assim, na realidade, não chamaria isso de solução, mas de ação, né? Ações espontâneas, né? Que não vêm de livros ou de estudos científicos. Então, ações, né? Do nosso dia a dia corriqueiro. E que fazem parte da cultura, né? Da cultura de cada povo. Né, nossa cultura brasileira, nossa cultura paulista, a nossa cultura mineira, nossa cultura paranaense, fluminense, nordestina, nortista, né, enfim, todos esses lugares que todos são o Brasil, né, o nosso país ele é muito grande, ele é um continente, né, eu, por exemplo, eu sou nascido em Manaus, eu sou do Amazonas, mas moro aqui na região já há muitos anos. Quando eu saí de lá, eu tinha um outro comportamento, eu tinha uns outros hábitos. Por quê? Porque eu vivia a cultura local, né? A gente sempre vive a cultura local, né? E ainda mais quando a gente é nascido no local que a gente vive, né? Então, é tudo muito enraizado. E aí, nessa cultura local, né, que a gente vive, está muito enraizada no senso comum, né? Porque muito do que se tem hábito de fazer não é o proveniente, né, da ciência, tá? Não que esteja errado, não que seja ruim, não é nada disso. E que são passadas de geração em geração, né? A nossa criação, por exemplo. O senso comum, tá? Ele também é conhecido como vulgar,
né? Mas não entendamos isso como sendo ruim, tá? É vulgar no sentido de ser comum mesmo, sabe? É de ser divulgado, né? De ser amplo, tá? Ou então ele é conhecido como empírico. Empírico é de prática, é vivência, tá? Quando a gente assim fala essa palavra empirismo, empírico, empiria, tá? A gente está falando de fazer, de viver na prática, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, eu tinha um professor que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, empírico. Ele falou alguma coisa, não lembro exatamente o que, mas ele dizia assim, para a gente fazer os nossos estudos com base no empirismo. Aí a gente ficou, eu lembro que eu estava com alguns colegas, né, na sala de aula assistindo, e a gente ficou assim sem saber, né, o que ele está dizendo, né? E todo mundo com vergonha de perguntar o que era isso. E ele percebeu. E aí ele foi explicar, né? Fazer um estudo empírico ou fazer um trabalho empírico é fazer um trabalho prático, né? É pôr a mão na massa, tá? Bem, o senso comum, para a gente tirar essa visão que tá de pejorativa ou ruim a respeito dele, tá aqui, ó, essa frase aqui, ela é ótima. Ele, né, o senso comum, ele é a base do desenvolvimento científico, tá? Então, assim, toda ideia, né, que vai ser desenvolvida em ciência, vai virar ciência ou pesquisa científica, ela tem como base o senso comum, porque é a experiência de vida das pessoas, né, que é senso comum, né, a vivência, as relações e coisas do tipo. Como características, o senso comum tem, né, ele assim, dentro do nosso contexto, tá, da cientificidade, ele conhece as coisas, né? Ele nos permite conhecer as coisas, na realidade, de forma superficial. Superficial, isso sempre no comparativo com a cientificidade. Por um canal de informação, obviamente, né? A transmissão é o principal meio de divulgação, né? Desse método, desse método científico, desculpa, não, desse conhecimento, né, desculpa, é isso, desse conhecimento. E a experiência de vida, né, a experiência casual. O senso comum, ele pode gerar certezas, mas são certezas vindas da intuição, tá? Ou seja, tudo que a gente vai fazendo intuitivamente é assim, a gente vai tendo ideias e vai praticando, vai pondo em prática, muitas vezes dão certo, outras vezes não, né? E isso é que é ser intuitivo, é a gente ir fazendo sem ter um embasamento metodológico para realizar as coisas. Mas é passível de erro, né? Como eu já acabei de afirmar. Como exemplo, né? Vamos pensar que a gente vai fazer um bolo, né? Quer fazer um bolo, só para a gente ter uma ideia, assim, do que a gente, quando a gente olha para uma ação, uma situação, como que a gente avalia se aquela ação ela é de um senso comum puro ou ela é algo além disso, tá? Aí eu trouxe um exemplo bem casual, vou dizer assim, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma coisa na cozinha, alguma coisa para comer, né? Eu trouxe aqui o exemplo do bolo, tá? Como é que a gente faz, né? Eu não vou supor que nenhum de vocês, que nem eu, eu não sou experiente em fazer bolo, né? Como é que a gente então vai fazer, né? A gente vai em busca de informações de quem já fez muitas vezes, ou a gente vai em busca de uma outra fonte de informação, né? Olha só aqui a pergunta, né? Qual das duas maneiras pode ser considerada senso comum? Né? Fazer um bolo com informações a partir de alguém, né? Alguém próximo nosso, a gente sabe, ou a gente descobriu que essa pessoa
tem por hábito cozinhar bolo, assar bolo, né? Desculpa, assar bolo. Ou que já fez mais vezes, pelo menos que eu, né? Que eu, assim, estou me usando como exemplo, tá? Ou eu vou me basear numa receita que eu encontrei, que eu fui buscar na internet, ou mesmo num livro, né? Hoje em dia ainda se publica muitos livros de receitas, né? E aí nessas receitas pode estar a receita de um bolo, tá? E só para a gente avaliar, né? Que acho que é legal, a gente sempre o olhar que para a gente exercitar é sempre assim. Isso aí é senso comum ou não é? Né? Se é uma receita que está publicada no livro, ela é senso comum ou não? Né? Assim, eu diria particularmente que quando já há uma publicação, né, já em livro, né, que é vendido ou divulgado, mesmo como e-book, né, hoje em dia os livros, a grande parte deles são divulgados e vendidos até como e-book. Né? E-book, o que é? Nada mais é do que um livro que a gente acessa por um navegador de internet, né? Ou mesmo um PDF. Né? Se já está publicado, eu diria que ele já não é mais senso comum, tá? Eu diria que não. Agora, quando é de alguém para mim, né? Alguém falando para mim, ou eu mesmo ir testando, lembrando que a minha avó dizia que fazia bolo assim, minha mãe, minha irmã, meu irmão, sabe? Isso aí sim é senso comum. Só um exemplo para a gente exercitar o olhar para as situações. Isso aqui eu já comentei, mas eu estou reforçando nesse slide, estou aqui com o livro aberto para a gente seguir aqui o nosso roteirinho de aula. Tá? Muitos princípios científicos, eles sempre, não, eu nem diria muitos, tá? Eu não diria muitos, não. Eu diria todos, tá? Eu iria além, eu diria que todos os princípios científicos, então, todo ponto de partida, o start, para um trabalho científico, ele vai ter, né, como começo na intuição do senso comum. Né? Porque como que uma pessoa vai ter uma ideia de pesquisa científica se ela não tiver uma vivência de vida? Tudo bem que vai estar associada com a formação escolar da pessoa, né? Um médico, um engenheiro, um contador, um administrador, um pedagogo, né? Uma pedagoga e profissionais diversos, tá bom? Mas associada com o conhecimento de vida de cada profissional, com a sua formação escolar, né? E aí isso vai depender, obviamente, da quantidade de experiência que a pessoa tem, vai ter uma riqueza de ideias, né, para desenvolver pesquisa científica. Né? Então, quanto mais vivência se tem, mais ideias pode se ter, não que seja pré-requisito. Né? Muitas vezes, vocês que são muito jovens, por exemplo, né, podem ser super cheios de ideias. Eu acredito muito, assim, a juventude que a gente acompanha, né, hoje é uma juventude que está assim borbulhando de ideias, né? Por isso que aí tá as redes sociais que o digam, né, com a produção de conteúdo. Mesmo sendo considerado um conhecimento vulgar, também é possível o senso comum passar pelo crivo da razão. E quando que isso acontece? Sempre quando a gente tem uma cultura, a nossa cultura passa pelo crivo da razão, né? A gente não sai, por exemplo, matando as pessoas, a gente não sai, por exemplo, maltratando os animais, a gente não sai furtando, assaltando, né? Por que a gente não faz isso? Porque a razão, né, não permite, né? A gente pensa e a gente, baseado nisso, a gente censura certas ações, né? A gente não se permite, né, realizar muitas delas, como essas que eu citei aqui, que são absurdas, né?
Então, é numa situação assim, em que o senso comum, ele passa pelo crivo da razão, né? Porque a gente para e pensa e a gente classifica algumas ações como erradas e outras como corretas, né? E isso, claro, que sempre, assim, com base na cultura, né? Por exemplo, na nossa cultura brasileira, a gente pode ter algumas coisas consideradas como erradas ou ruins, enquanto em outras culturas pode não ser. Conhecer é vencer o sobrenatural, né? Isso aqui foi uma frase que eu tirei aqui do nosso livro, que eu achei super divertida, tá? Deixa eu ver, inclusive, se eu acho ela aqui. Acho que eu não vou achar. Será? Eu fico rabiscando os livros para tentar achar as coisas mais facilmente, eu acabo não achando. Mas tudo bem. Conhecer é vencer o sobrenatural. O que a gente consegue refletir a respeito disso? O sobrenatural, para a gente, pode ser qualquer coisa que seja uma barreira que a gente acha que seja intangível ou insuperável, né? Tá? Mas esse sobrenatural, ele está muito relacionado com a história da produção do método científico, né? Lembra que a gente comentou na aula passada que muito na história da humanidade, muito do que das justificativas do passado a respeito dos fenômenos, principalmente os fenômenos naturais, eles eram justificados com a mitologia, né, em que os deuses assim queriam, os deuses estavam enfurecidos com os humanos, por isso tem furacões, tempestades, né, em coisas assim. Aí quando a gente supera esse sobrenatural, quando a gente constrói um conhecimento em que há uma explicação para isso, né, que seja algo mais palatável. O conhecimento, ele pode, então, pensando dessa forma, né, que a gente vai superar o sobrenatural, ele pode ser um caminho, né, um caminho onde a gente vai poder enxergar de forma apropriada, ou melhor, as coisas, né, e aí entendamos como as coisas, a nossa história, a nossa vida, o nosso proceder, a nossa cultura, né, tudo. E aí eu deixo uma pergunta assim no ar. Eu acho que a gente já está. Deixa eu só olhar aqui uma coisinha rapidinho. Não, a gente tem ainda uns slides aí que eu já estava com medo. Falei, não é possível que eu já esteja acabando. Que eu preparei pouco slide assim. Não. O senso comum. Como é que a gente produz o senso comum? Vocês acham que a gente precisa fazer isso de forma pensada? Ou a gente, só por viver, a gente já pratica o senso comum? Não precisa responder, tá? É só uma reflexão, tá? É só uma reflexão. Deixa eu ver se essa tá por aqui. Não tá. Bem, mas eu posso trazer uma resposta, tá? Para a pergunta. Como que a gente produz o senso comum, como a gente executa ou pratica o senso comum? Com a busca do conhecimento, independente do lugar, independente de filosofia, de religião, independente de uma série de fatores. Só pelo simples fato da gente viver, né, e tomar determinadas atitudes comuns num dia, por exemplo, de vida, a gente já pratica o senso comum, tá? E vejam que ele está aqui sendo apresentado porque ele é um tipo de conhecimento. Ele é um tipo de conhecimento muito respeitado e muito válido, né? Porque se não fosse, a literatura, né, a ciência mesmo, não, vou falar a palavra que eu acho que não é, mas ela não perderia tempo, né, escrevendo, né, os escritores do nosso material, por exemplo, e dos livros de metodologia, né, falando a respeito disso, né? Só para a gente entender a importância, tá? A importância que o senso comum tem na nossa vida, tá? Aí, como o senso comum, ele é um conhecimento empírico, né?
na grande parte, né, na grande maioria, claro, vocês podem até me perguntar assim, ah, tá, mas, professor, e voltando lá ao exemplo do bolo, quando a minha avó me ensinou, eu realmente não sabia fazer, ou a minha mãe me ensinou, meu pai, né, nós temos também os homens que cozinham, eu cozinho bem pouquinho. E quando ele me ensinou, eu aprendi, mas nas primeiras vezes que eu assei bolo, eu errei. Não saiu tão bom quanto eu queria. Mas aí eu fui praticando, né? Fui fazendo, fui mudando um pouco as medidas de um ingrediente, de outro, e aí teve um determinado momento que eu passei a fazer o bolo ideal para mim, né? Por que eu estou voltando nesse exemplo do bolo? Porque olha só o que está aqui nessa pergunta. Errando é um caminho para atingir o conhecimento? Dado o exemplo que eu trouxe, eu respondo para vocês que sim, né? Não que seja o ideal que a gente quer. Quem quer aprender errando? Eu não quero, né? Eu acho que vocês também não querem. Mas é uma forma de se aprender, tá? Então, lembra que muitas vezes a gente vê por aí nas redes e tal, né, nas palavras, nos discursos motivacionais, em que se diz muito que não importa se você errou, se você acertou, o importante é que você fez, e é meio com esse pensamento mesmo, tá? Que a gente contextualiza a aquisição do conhecimento através do senso comum, tá? E aí eu deixo mais uma pergunta, tá? O que você acha a respeito disso? Tá? Fica para você, não precisa responder, só se você quiser participar, participe, tá? Mas essas perguntas que eu vou trazendo nas aulas, assim, elas são mais reflexivas, tá? E aí, inclusive, é até uma forma de instigar vocês a participarem, mas eu não estou exigindo aqui, tá bom? Vamos lá. E aí eu já mostrei, né? O senso comum é o start, tá? É o start para tudo, tá? Não tem de onde... Quem nasce tendo o método científico na cabeça? Qual é o bebê que nasceu assim, com isso? Eu não soube, né? Eu não sei disso aí. Então, o senso comum é o start, tá? No entanto, com esse desenvolvimento, voltando ao exemplo do bolo, né? Voltando ao exemplo do bolo, alguém, né, um parente meu, minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, ou meus irmãos, ou meus amigos ou outros parentes me ensinaram e eu fui fazendo, fui errando, não saía tão bom, fui melhorando e com o tempo eu achei o ponto ideal dos ingredientes para ele ficar bom, tá? Por que isso aconteceu? Porque eu fui praticando, ou seja, eu fui adquirindo o conhecimento de forma empírica. E aí, vejam só, quando a gente tem acesso à informação, as coisas melhoram. O conhecimento, ele facilita, ele aumenta a qualidade do resultado. E aí, quando a gente chega num determinado patamar de conhecimento sobre algo, tá? E esse algo é bem genérico mesmo, não quero especificar, estou usando o exemplo do bolo só porque foi o exemplo que a gente apresentou. O senso comum, em determinado ponto, quando a gente tem um conhecimento muito profundo, ou muito aguçado, ou muito amplo a respeito de algo, ele ficou para trás, tá? Porque aquele conhecimento ele foi muito depurado e a gente pode até, a gente pode não, a gente deve, a partir de então, até mesmo dizer que aquele conhecimento se tornou um conhecimento científico. Por quê? Porque a gente criou método, né?
voltando ao exemplo do bolo, a gente agora sabe que são algumas gramas de farinha, de trigo, de fermento, de óleo, ovo, né? E dentre outros, que eu não sei, para fazer o bolo, né? Aí a gente tem método, a gente cria método e a gente já sabe exatamente qual é a medida de cada um. Isso caracteriza o uso de um método. Quando eu faço uso de método, o senso comum ele se especializa, tá? E aí ele passa a ser um método científico, sim, tá? Então, muito do que a gente faz também no dia a dia é científico. Existem cientistas, né? E aí eu vou até dizer que eu não sou cientista, mas eu acabei já dizendo isso, que a ciência é o senso comum especializado, né? Oh, revelação bombástica, como assim? É o que eu acabei de dizer. Quando a gente transforma o senso comum em método, porque eu já estou acostumado a fazer assim e dá sempre certo. Se isso for verdade, a gente não está mais no campo do senso comum, a gente está no campo da ciência, tá? Porque o que caracteriza a ciência ou a cientificidade, tá? O conhecimento científico é justamente o uso de regras, tá? Que a gente chama de padrões, de método, de etapas, fases e coisas assim. Vocês estão aí? Vocês estão muito quietinhos. Mas estou vendo aqui, fui olhar para ver se vocês estavam aí. Olha só o exemplo da fitoterapia, né? Não tem os remédios que a gente usa que são fitoterápicos, né? Que são naturais, né? Oriundos de plantas e tal, né? Muitos, olha só, até uma afirmação um tanto controversa, assim, né? Muitos cientistas afirmam que a fitoterapia não é ciência, tá? Dizem que isso é charlatanismo, já ouvi falar dessas coisas. Dizem que isso aí é bruxaria, e dizem que isso aí é senso comum porque é placebo, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, na ciência, tipo, a pessoa se cura só com a força do pensamento. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Toma um chá de hortelã que passa. Por que um chá de hortelã para dor de cabeça? Eu tô chutando assim. Porque ele é bom, eu já ouvi falar, não, eu já sei disso. Minha avó dizia que tomar chá de hortelã para dor de cabeça, ela passa, né? Mas cadê a prova disso? Tá? Enfim, é só para a gente pensar, mas existe. Eu falo assim, mas eu confesso para vocês que eu acredito na fitoterapia, tá? E eu acho que eu acho é um achismo meu, né? Mas é ciência. Eu acredito que a fitoterapia seja ciência, tá? Isso foi um exemplo que eu trouxe porque está no livro, né? Como está no nosso livro texto, eu acabei trazendo, tá? Mas só para a gente trazer um pouco da polêmica, é isso, era a palavra que estava procurando, a polêmica a respeito de muitos temas. Então, a gente vai ver aí nos meios de comunicação, até mesmo entre os produtores de conteúdo, muita divergência, muita polêmica, né, muita discussão dessas coisas da divergência, né? Porque isso está muito relacionado com a pluralidade mesmo nossa de vida, né? Muitos por achismo, vão afirmar algumas coisas, e outros por conhecimento prático, né, o empírico, e outros por conhecimento científico, e aí muitas coisas vão divergir, como é o caso da fitoterapia, né, por exemplo, né, não é o único assunto, mas muitos assuntos aí são muito polêmicos, e aí fica nessa discussão, tá? Sobre o que é e o que deixa de ser. No fim das contas, o que a gente pode dizer, mesmo fazendo uso do senso comum, é que o senso comum é um conhecimento, tá? E ele é um conhecimento válido e impossível de não se viver, né? É impossível. E
que ele é o passo inicial para a aquisição do conhecimento depurado, né? Que é o científico que a gente vai ver mais na frente. Vejam que a partir do conhecimento, seja ele qualquer, né? Até pode ser este que a gente está vendo inicialmente, né? Porque na aula passada a gente falou de forma ampla sobre os tipos, né? Existem vários e a gente vai falar especificamente de cada um nos próximos encontros. E a gente começou por esse, né? Mas eu também apresentei que existe o filosófico, existe o conhecimento religioso, né? E aí, por fim, vai ter o científico, que a gente vai ver mais para frente, e é a partir dele que a gente vai continuar a disciplina, né? Mas tudo isso traz benefícios para a nossa história, quando a gente tem essa capacidade de desenvolver, né, a nossa história, a nossa vida, com autonomia, com busca por direitos, né? Vejam que nós como cidadãos já temos uma série de direitos, né, sejam no âmbito do trabalho, né, do âmbito profissional, seja no âmbito pessoal como cidadão, né, na sociedade, mas porque o conhecimento foi sendo desenvolvido, né, muitas pessoas importantes da nossa história se juntaram em algum determinado momento, lutaram por direitos trabalhistas, para que a gente não ficasse escravizado no trabalho, para que a gente pudesse ter saúde, né, não desgastasse a saúde, não nos prejudicasse, né, direitos como cidadãos, né, uma série de direitos, casamento civil, casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção, 13º salário, licença maternidade, dentre outros e outras conquistas, né? Isso tudo porque a gente pensa, né? Basicamente, quando a gente pensa apropriadamente, a gente adquire conhecimento e a gente adquire esse senso, né? Essa necessidade de luta por direitos. A luta por direitos nada mais ela é motivada principalmente para dar qualidade de vida para a gente, né? Para a gente ter vida, ter saúde boa, para a gente ter uma boa moradia, para a gente ter um bom emprego, né? Pelo menos bom, assim, no sentido de que a gente não se prejudique demasiadamente, né? E que a gente tenha saúde e acesso a serviços. É isso. E aí eu deixo mais uma pergunta, tá? Para vocês refletirem. Todo conhecimento, ele então leva à libertação, dado o que eu acabei de mostrar no slide anterior, tá? Fica aí como reflexão para cada um. Mas eu apresento uma resposta, tá? Não necessariamente vocês precisam concordar, tá? Mas eu digo o seguinte: só o conhecimento que permite revelar aquilo que está além do que os nossos olhos podem ver. E eu digo nesse sentido, além do que os nossos olhos podem ver, isso é uma frase retirada do nosso livro-texto, tá? Não é minha, tá? Na realidade, além do que a gente pode ver, porque a nossa visão física, né, o olho, é uma das portas, é um dos nossos 5 sentidos principais, né? E ele permite que a gente reflita ou a gente elabore ideias ou a gente adquira conhecimento de uma certa forma fácil, tá? Fácil. Se a gente não consegue enxergar isso, obviamente que é figurativo, tá? Mas que nos leva, nos faz refletir a respeito. Eu acho que eu estou até me enrolando aqui, né, com a fala. Aqui
tem uma frase que eu retirei do livro-texto, tá? Eu não vou ler, mas fica aí quando vocês forem pegar o PDF, que eu vou liberar logo depois da aula para vocês, tá? Leiam. Tá no livro-texto também, inclusive, eu até digo já a página, tá ali? Conhecimento comum é lato. O que que isso quer dizer? O conhecimento comum é lato, tá? Lato é do lato sensu, né? Quer dizer que ele é amplo, ele é genérico. No estrito sensu, quer dizer que é restrito, é um conhecimento específico a respeito de algo. E aí fica aí, né? O que é senso comum? A gente já tentou responder nesse primeiro momento do nosso encontro, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O senso comum, ele vai ser sempre verdade? O que vocês acham? Ou ele vai ser sempre mentira? Ele vai ser sempre bom, né? Já vou deixar mais perguntas. Ou ele vai ser sempre ruim, tá? E isso tudo, obviamente, são perguntas para vocês refletirem, não precisa responder nesse momento. Mas fiquem à vontade se quiserem, tá? No campo empresarial, no campo do trabalho, né, no mundo corporativo, o que vocês acham? As empresas fazem uso do senso comum nas suas rotinas de trabalho? Né? O que vocês acham sobre isso? Tá? Fica aí uma reflexão. E tragam contribuição se quiserem. Esse slide é para refletir, tá? O conhecimento, ele pode libertar seres humanos, inclusive foi um dos slides que nós vimos agora há pouco, né? Da opressão, eu até diria que isso é uma palavra muito pesada, né? Mas como está assim no nosso material, eu trouxe da forma como estava, tá? Aquele que detém conhecimento, ele pode subjugar outros. Como assim, né? Como assim? Na história da humanidade, teve um tempo, vou dizer assim, né, em que as pessoas, né, muito tempo atrás, obviamente, as pessoas não tinham acesso fácil à escolarização, né, e aí o conhecimento, né, esse conhecimento formal, escolar, ele era divulgado, né, para poucos, ele era ensinado a poucos, e esses poucos, em geral, era a elite, né? Era o clero, né? A igreja, quem detinha o conhecimento, e nesse contexto, esses detentores do conhecimento, né, eles subjugavam, ou seja, eles escravizavam, eles mantinham aqueles que não conheciam a vida, né, de forma genérica, como prisioneiros praticamente, né? E nos nossos tempos, de certa forma, isso também acontece, né? Eu sei que esse é um ponto assim um tanto delicado de comentar, mas vamos pensar a respeito da nossa formação mesmo. Quando a gente não tem acesso à educação, ou quando a gente não tem acesso a uma boa educação, né? A educação brasileira, ela sempre é muito questionada, né? Se ela é boa, se ela não é. Aí a gente muitas vezes tenta achar culpados, e eu concordo com um monte de coisas, sou super crítico também ao nosso sistema educacional, tá? Mas por que será, né? Vou deixar só uma pergunta, não precisa me responder, tá, gente? Assim, vocês podem discordar de mim também. Por que será que não há um investimento sério, massivo, na educação do nosso país? Né? Quais são as intenções, as ideias, né? Os desejos do poder, né? E aí o poder vamos entender como os governantes, né? Até mesmo o Estado, por que não melhora?
né? Eu me pergunto muito isso, né? Assim, de muitos anos, de quando sou gente, né? De quando eu me entendo por gente, que eu estudei em escola pública também, fiz toda a minha minha escolarização básica, que é ensino fundamental e médio. Na minha época ainda era primeiro grau e segundo grau. Eu fiz tudo em escola pública, em escola de bairro. E isso lá no Amazonas, onde eu morava. E a gente sempre sempre se questionava também. Às vezes não tinha professor, né? Professor não ia. Naquele momento a gente achava bom, não vai ter aula, não sei o quê. Mas com o tempo a gente vai percebendo e a gente vai sentindo que vai tendo defasagem, vai ficando para trás. Aquilo vai nos limitando ao acesso a um bom emprego, ao acesso a outras coisas que a educação necessária que faltava não ocorreu, tá? E isso, né? Por que eu estou falando disso? Porque exatamente é a tal da subjugação nos nossos tempos. Ela não é igual àquela que ocorria lá na história, no passado, né? Como eu já citei aqui agora há pouco, né? Quando o conhecimento ele era extremamente restrito à elite, né? Aos príncipes, né? Aos reis e sua família, à igreja, né? A Igreja Católica, por muitos anos da história, ela quem dominava o conhecimento eram os católicos, o alto clero, eram as pessoas que sabiam ler, né? Naquele tempo não era todo mundo que sabia ler como nos nossos tempos, né? Hoje em dia, apesar da gente ter esses problemas todos aí, ah, todos nós sabemos ler, quer dizer, quase todas as pessoas, né? O índice de analfabetismo do Brasil ele ainda é um pouco alto, né, em relação aos outros países. É porque nós somos muitos também, né? Não sei se vocês viram, hoje saiu uma notícia do IBGE hoje, né, na data de hoje, fazendo dizendo que o Brasil possui 213 milhões de habitantes, né? É muita gente, né? É muita gente, é muito grande o nosso país, né? É um continente. Mas, enfim, é só para reflexão. Tá? Então foi isso que a gente viu aqui. A gente vai ver a outra parte ainda hoje. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 2 sessões para falar, tá? Hoje. Então, só para a gente fechar essa parte do senso comum, só uma breve recapitulação. O que a gente viu aqui? A gente viu alguns aspectos, né, do que é o senso comum, como que a gente caracteriza um conhecimento como sendo o senso comum, né? Trouxe um exemplo, né? Não exemplos, né? Alguns exemplos, mas o principal lá do fazer o bolo. E afirmei, né, a partir do nosso livro-texto, que é trazido para nós, que o senso comum ele é a base para todo tipo de conhecimento. Eu não vou dizer só para o método científico, não, tá? O senso comum ele é a base para todo tipo de conhecimento. Religioso, filosófico e científico, tá bom? Nossa referência, nosso livro-texto, quase tudo que eu apresento na aula, eu retiro desse material, certo? E aí vocês já ficam habilitados para fazer as outras atividades, tá bom? Após a aula, a leitura da seção 1.3, que é sempre bom vocês olharem aquele arquivo que eu chamei de contrato pedagógico, que ele sempre apresenta as datas das aulas, tá? Então, se vocês não estiverem, por favor, me avisem também, que eu compartilho novamente, mas é sempre bom olhar, toda semana, olhar para aquele material, porque ele tem... exatamente o que eu fiz foi colocar o nome das sessões, né, do nosso livro, que a gente vai apresentar, juntamente com a data em que ela vai ocorrer. E aí, se tudo der certo, né, nenhum imprevisto acontecer, a gente realiza naquelas datas mesmo as aulas,
tá bom? Então, é sempre bom para a gente se programar, até se preparar psicologicamente. Ah, o que o Marcelo vai falar hoje? Deixa eu olhar. Chato pra caramba, mas vou. Ou não, tá? Mas é sempre bom. Eu particularmente gosto de fazer isso, porque isso me dá uma organizada na minha cabeça, quando eu coloco data nas coisas. Isso é um hábito meu, tá? E aí, a gente pode ir para outra sessão. Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa agora? Vamos aproveitar, então, esse momento em que eu vou trocar de slide. Fique à vontade para se manifestar, para discordar do que eu falei, para concordar ou para contribuir de alguma forma. Sexta-feira, né? Tá todo mundo já cansado. Vamos lá, falta pouco. Deixa eu ver aqui, acho que eu não compartilhei, né? Então, só um pouquinho. Deixa eu ver. É esse aqui. Então, só um pouquinho, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, pronto. Então, vamos lá, podemos continuar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Parece que aumentou uma quantidade aqui, né? Então, que legal. Então, olha só, comigo nós somos 14 pessoas agora online. Então, tá bom. Se vocês souberem de alguém que esteja aí perdido, não está sabendo dos nossos encontros, por favor, compartilhem o grupo, tá? Eu até compartilhei no nosso grupo mesmo, aquele link que vocês não precisam adicionar o número das pessoas, ou eu também, né, que a colega me colocou como administrador, eu não preciso adicionar o número da pessoa para poder inserir lá no grupo. Com aquilo ali, o WhatsApp, né, nessas atualizações que ele tem feito, ele permitiu agora que a gente gerasse, aquele é um link que eu gerei dentro do próprio aplicativo. Se vocês entrarem lá na descrição do grupo, vocês vão ver uma opção chamada criar link. E é ali, foi só aquilo que eu fiz. Criei link e aí compartilhei no próprio grupo. E aquilo ali a gente pode compartilhar com os colegas que estão matriculados na disciplina. É bem prático, né? Então vamos lá, vamos falar de conhecimento filosófico. Agora a gente vai viajar na maionese, né? Bem, a diferença do conhecimento, assim, vou contextualizar, tá? Vou contextualizar aqui. A diferença, então, agora a gente vai entrar num tipo de conhecimento que ele é um pouco mais refinado, né? Ele vai estar baseado na lógica. Então, tudo tem que ter lógica, tem que ter o começo, né, tem o princípio, o meio, o intermédio, e tem que ter o fim, isso de uma forma já estruturada. Ah, mas isso aí não é o científico? É quase. Tá? O filosófico, ele é quase. Inclusive, tem uma polêmica, deixa eu aproveitar, e antes que eu esqueça, tenho já uma atividade para vocês fazerem. Inclusive, eu vou pedir, se vocês puderem fazer hoje, ou então até a data do vencimento, deixa eu compartilhar aqui rapidinho o AVA, tá? Porque eu publiquei no AVA. Então, eu já deixo na gravação, porque acho que é bom. Fica assim, na gravação. Então, deixa eu compartilhar. Professor. Oi. É a Giovana, licença. Pois não. Referente à atividade que você passou, né, o prazo até o dia 3 de setembro, nesse segundo slide você vai falar um pouco mais sobre a filosofia com a ciência, porque, assim, eu fiquei imaginando que não teria como fazer essa atividade, né? É óbvio que na primeira aula a gente teve um conhecimento sobre isso, mas não tão amplo assim para responder, tá? Sim, Giovana, a gente vai falar um pouquinho mais agora. Mas é até mesmo. Espera aí que eu acho que eu compartilhei errado. Mas sim, eu vou dar um pouquinho, um subsídio para você desenvolver a atividade, tá? Mas é bem simples, assim, você pode buscar na internet e vai achar rapidinho a resposta. Mas deixa eu mostrar aqui, acho que você já viu, né? Então, estou vendo que você já mexeu aí lá no AVA.
vamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Unidade de ensino 1, na 2, tá? É na 2, seção 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, era na 3. Deixa eu ver. É aqui, ó, desculpa, tá? Unidade 1, seção 3, porque é o filosófico aqui, ó. Atividade sala de aula 1, B1, tem o valor da atividade. Vocês estão enxergando aí a minha tela? Eu mudei de tela, né? É agora. Estão enxergando meu AVA? É que eu fui ver se vocês estavam aí. Então, Estamos sim, professor. Tá bom. Então, se a gente clicar aqui, ó, aí ele abre, tá? Eu que elaborei esse texto aqui, tá? Para a gente para produzir a atividade, e eu peço o seguinte, ó, responda a seguinte pergunta, tá? Você pode responder com suas palavras, aí eu não estou exigindo quantidade de linhas, pode responder com 50 linhas, pode responder com uma linha, eu deixei assim tudo muito à vontade, muito aberto para vocês fazerem o que vocês quiserem. E aí, eu peço que vocês respondam essa pergunta. A filosofia é uma ciência? Essa pergunta, ela é muito polêmica, tá? Porque existem muitos pesquisadores, muitos cientistas que dizem que sim, que a filosofia é uma ciência. Mas também tem muitos pesquisadores que dizem que não, que a filosofia não é uma ciência. E aí eu peço para você justificar. Então, vocês vão... Já até dei a resposta aqui, né? Uma parte dela. Se você disser que sim, eu gostaria que você justificasse. Ela é uma ciência sim, porque eu encontrei na internet, numa página de um professor, de um pesquisador XYZ, onde ele afirma que filosofia, e traz a justificativa. Não, não é. Não é porque eu pesquisei em vários sites, em várias revistas, em vários livros, revista científica, e todos esses que eu li diz que a filosofia não é uma ciência. Ela não é uma ciência, aí você traz uma justificativa da leitura que você fez. É assim que eu quero que vocês façam a atividade, tá bom? Então, clicando aqui no botão, ó, pré-visualizar, a gente clica aqui, ele vai mudar de página. Então, ele abre essa tela aqui, de tela, né? Então, é a mesma coisa. Responda a seguinte pergunta. Tem uma data de entrega, tá? Que a Giovana, inclusive, já falou. Vou lembrar. A filosofia é uma ciência? Justifique sua resposta. Então, nesse campo em branco que está aqui, ó, a gente escreve, ó, pode escrever. E aí ele tem um espacinho aqui, não é muito grande, não, porque para vocês não escreverem muito, que eu não deixei ele muito. Ó, professor, é até o dia 3, tá bom? 3 de setembro. E aí, ó, não esqueçam, pelo amor de Deus, tá? Eu sugiro que vocês façam o texto fora do AVA, porque o AVA, como ele é muito instável, então você pode fazer em qualquer editor de texto, até um bloco de notas, se vocês quiserem. E aí depois vocês copiam e colam aqui, tá? Mas não esqueçam, quando vocês forem finalizar, de clicar aqui embaixo, ó, nesse botão, porque se vocês não clicarem nele, a atividade não é enviada. E aí vocês ficam como se não tivessem feito, tá? Então é isso mesmo. Então vamos voltar lá só para a gente ver a data de entrega. Assim, é o prazo final, tá? Isso quer dizer que vocês podem já fazer a partir de hoje, tá? Então aqui, ó, vou voltar lá. Espera aí só um pouquinho. Então tá aqui, ó. Atente-se ao prazo de finalização da atividade. Então tá aqui, ó. O questionário, o AVA chama de questionário, essas atividades, tá? O questionário será fechado 3 de setembro, 19 horas. 3 de setembro é a sexta que vem, tá? É a sexta que vem que nós teremos a aula. E aí, 19 horas é o horário antes da nossa aula. Por que eu estou pedindo para encerrar 19 horas? Porque eu quero comentar com vocês como que ficaram as respostas. Eu acho que vai ser legal a gente, assim, mostrar. Eu não vou divulgar nomes, mas eu vou compilar algumas coisas. Tenho essa ideia. E aí vou dizer, ó, teve gente que disse assim, teve gente que diz assado. E aí a gente traz aqui uma discussãozinha para a gente ver como que ficaram, como ficou essa atividade. Eu acho que vai ser bem interessante. Já antecipo que
Não tem uma definição. Não tem uma definição. Eu gosto dessa pergunta porque ela sempre traz polêmica, tá? Mas é Que bom, isso. professor, porque às vezes cada um pensa de um jeito, né? E existe uma resposta para tudo hoje, né? Então, Sim, sim. É por isso mesmo que essa questão, ela é uma questão que não está resolvida, sabe? É claro que a filosofia, ela é um conhecimento, né? Mas ela, ser um conhecimento para alguns pesquisadores, alguns cientistas, não caracteriza ser ciência. Então, aí é bem viagem na maionese mesmo, assim, sabe? Mas vamos lá, vamos para a nossa aula. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá cedo ainda, então a gente tem tempo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar novamente nossos slides. Vamos então para essa segunda parte da nossa aula, tá bom? Que nós vamos falar sobre o conhecimento filosófico, tá bom? Deixa eu pegar aqui a canetinha, tá? O conhecimento filosófico. Então, indo lá, não esqueçam das atividades que a gente tem, tá bom? Olha só, para contextualizar, eu trago a situação problema com algumas questões, tá? Não necessariamente a situação problema da nossa sessão. Mas vejam só, 3 perguntas básicas para a gente refletir e a gente compreender como se desenvolve o conhecimento filosófico. Quais são as contribuições que o conhecimento filosófico pode trazer para nós como cidadãos, né? Para a nossa cidadania, tá? Isso, obviamente, na pensando nos benefícios, né? Como que a gente se beneficia disso? Como utilizar a ética? Falar em filosofia, em geral, a gente entra nesse assunto, tá? Na ética. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu estou escrevendo um material didático para uma instituição em que é para a área da saúde. E a área da saúde, ela é muito preocupada, obviamente que não é a única, mas ela tem muito desenvolvida essa questão da ética em pesquisa com seres humanos, né? Porque a medicina, para ser desenvolvida, ela precisa fazer experiências, né? Com os seres humanos. E isso é um ponto, assim, extremamente sensível dentro da pesquisa científica, porque vocês sabem da história, né, que em muitos anos, em muitos séculos, muitos anos, né, até séculos não, muitos anos atrás, por volta lá, um pouco antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, muita pesquisa científica foi desenvolvida e foram muito cruéis, foram extremamente cruéis. A gente pode falar, por exemplo, da época do nazismo na Alemanha, né, em que a ciência se desenvolveu bastante naquela época, tá? Esse é o lado bom, mas o lado ruim é que ela foi desenvolvida com base em muito sofrimento, né? Muitas pessoas morreram, muitas crianças foram usadas em experimentos científicos que elas morreram, sabe? Assim, é um ponto bem delicado, assim, da gente comentar, tá? Mas aí é por isso que se desenvolveu muitas normas, muitos regulamentos, para garantir a segurança da nossa, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou participando de um estudo científico na Unicamp, que é de pessoas que tiveram Covid. Eu tive Covid em fevereiro desse ano, de 2021. E aí, eu entrando lá no site da Unicamp, vi que estavam convidando, né, pessoas para participarem da pesquisa, e eu achei legal. Eu tinha acabado de ter Covid, eu acho que era tipo março ou abril, assim, não fazia nem 2 meses que eu tinha recebido o diagnóstico, né, de positivo, e aí achei interessante. Eu disse, legal, e eu vou participar. Essa pesquisa, ela está sendo desenvolvida com a vacina BCG, aquela vacina que criança toma, né, enfim,
E aí, o pesquisador principal lá dessa pesquisa, ele está querendo ver se a BCG funciona para evitar sintomas graves da Covid. Enfim, tem uma... E aí eu estou participando dessa pesquisa. E eu tive que assinar um documento, né, que eu estava me voluntariando, né? Nesse documento tem, assim, está explicando como que é a pesquisa, qual é a intenção da pesquisa, o que eles vão precisar fazer comigo e com os demais participantes, e se vai ter algum dano físico ou não, algum dano à saúde ou não. Então, é um documento muito sério, sabe? Que é o que chama de termo de consentimento livre e esclarecido. E eu preciso assinar. Eu precisei assinar esse documento, porque eles ficam respaldados, né, e eu também fico respaldado, porque a pesquisa, ela passou por um comitê de ética. O comitê de ética avaliou se o desenvolver aquela pesquisa ia infringir a ética, né, se havia alguma insegurança que iria gerar ou algum agravo na saúde dos participantes, tá? Essa parte está muito desenvolvida, assim, tá? Sabe, eu estou falando o exemplo do meu caso aqui, só para exemplificar, mas os comitês de éticas que existem no país e no mundo, eles são muito rigorosos, tá? E ética é uma questão que a filosofia desenvolveu, tá? Só para vocês saberem por que eu estou falando tanto de ética. E aqui, a terceira pergunta, né? Para contextualizar aqui nosso momento aqui de falar sobre o conhecimento filosófico. Vocês acham que existe relação entre a filosofia e o senso comum? São os dois tipos de conhecimento, né? Existe uma interseção, né? Eles se cruzam em algum momento da vida ou não? Tá? Fica aí para reflexão nossa. A prática de reflexão para as situações que a gente vive, ela muitas vezes é dita como um pensamento filosófico, tá? E aí eu digo em todos os ambientes aqui, como sendo o nosso dia a dia, onde quer que estejamos, tá? Então, refletir sobre, imagina, uma simples reflexão, né? A gente está num dia de semana, como hoje, muitos de vocês têm uma rotina a cumprir, né? Nos horários comerciais, no horário comercial, de trabalho e tal, precisa levantar um determinado horário, né, precisa se alimentar com algum tipo de alimento específico, né, muitas vezes, precisa sair de casa para se deslocar até um determinado ponto, ou sair de carro, que seja, ou pegar carona. Então, tem uma rotina, né? E isso tudo, essa rotina, ela é construída com base, obviamente, numa reflexão de realizá-la da melhor maneira possível, né? Sempre quando a gente programa o nosso dia, a gente está refletindo também, né? De certa maneira, a gente está construindo método, né? Então, tudo vai batendo lá no científico, né? No científico. É porque a gente, muitas vezes, quando a gente fala de científico, parece que só nos ambientes acadêmicos em que isso é praticado, e não é verdade, tá? E percebam que essas coisas, elas muitas vezes elas ficam tão entrelaçadas que a gente não consegue distinguir, né, o senso comum do filosófico e do conhecimento científico que virá. Nós vamos falar na próxima aula, tá? Mas, basicamente, o que caracteriza o conhecimento filosófico é a prática da reflexão, tá? É criar a lógica do pensamento. O conhecimento filosófico é aquele tipo de conhecimento que é questionador por natureza, tá? Muitas vezes a gente fala essas frases, né? Para dar uma entonação de que a gente está pensando,
né? Ah, segundo a minha filosofia de vida, eu defendo a seguinte filosofia, né? E aí, complementa, né? E não está errado, tá? De certa forma, não está errado. A gente, quando contextualiza as nossas falas dessa maneira, a gente está praticando filosofia, tá? A filosofia é o ato de refletir, é o ato de pensar, tá? A diferença dela para o conhecimento científico, né, já antecipo aqui, mas a gente vai falar na aula que vem, é que na filosofia a gente não precisa fazer experiências com a lógica do nosso pensar. Tá? A gente pensa, a gente cria o encadeamento das coisas, reflete a respeito, vê se faz sentido, e se fizer na nossa cabeça sentido, para por aí. Acaba. Está aprovado, filosofia está realizada. Né? No conhecimento científico, é fazer todo esse exercício e provar. Prova. E é justamente o que a gente chama de experiência, experimentação. Tá? O científico, ele quer provas. O filosófico, não. A atitude filosófica, né, ou seja, o agir de forma filosófica, ela ocorre quando nós, né, cidadãos, nós, sujeito, indagamos, nós interrogamos, né, a nós ou a outro, a outrem, né, por que determinadas atitudes em vez de outras, né, em vez de outras. Porque a gente tem um determinado ponto de vista do que outro, tá? Questões desse tipo nada mais são do que práticas de atitude filosófica, e é o que a gente faz continuamente, né? Nós, seres humanos, por termos a capacidade de pensar, né, de raciocinar, e a partir disso, desenvolver o conhecimento, a gente tem me fugiu o termo. A gente tem por hábito, não é nem hábito, mas é natural nosso, é isso, é natural a prática de atitudes filosóficas. Isso implica em levantar razões, justificativas, produzir respostas para uma série de coisas, né? É como se a gente tivesse sempre justificando as nossas escolhas, né? Eu vou fazer assim, eu vou cursar administração porque eu quero trabalhar na área administrativa. Eu vou cursar contábeis porque eu quero ser um contador, eu quero trabalhar no departamento financeiro de uma empresa, ou eu quero trabalhar com controladoria e coisas do tipo assim, né? A gente não faz isso? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente está sempre criando conexões das nossas ações com justificativas, né? E isso é pensar logicamente, tá? Isso é fazer uso de lógica. Não sei se vocês sabem, mas dentro da filosofia, a área de lógica, ela é, assim, extremamente desenvolvida. A lógica matemática, ela é uma filosofia, ela faz parte da filosofia. Não sei se vocês têm ainda, eu lembro que antes tinha uma disciplina chamada raciocínio lógico matemático. É que eu acho que da forma como ela é trazida na grade de vocês, ela mistura com matemática, né? Mas é por quê? Porque a disciplina foi programada dessa forma. Mas é possível fazer uma disciplina de lógica sem fazer uso de matemática. E só com aquelas simbologias de tabela verdade, né, de intuição, dedução, tudo aquilo ali é filosofia, tá? Então, o raciocínio lógico, ele tem por origem a filosofia. Tem uma autora brasileira, que ela é uma filósofa super famosa, e ela afirma que a atitude filosófica, ela tem duas características, tá? Uma que ela diz que é negativa, né? Porque essa atitude filosófica, ela nega o senso comum,
tá? E que a atitude positiva, ela vai indagar a razão das coisas, né? A gente não é passivo na vida, é isso. É não aceitar passivamente porque as coisas que acontecem. Tudo é questionado. E eu tenho certeza que vocês são assim. Vocês são uma geração, aí eu falo vocês, nós, né? Vou me incluir também. A gente questiona muito, né? Isso só tem se potencializado com as gerações. Por quê? Porque o acesso à informação, ele tá muito intenso, ele é tão intenso que isso estimula nós, né? Acho que vocês principalmente que são jovens, sou jovem também, mas vocês que são mais jovens, né? A questionar. Eu acho incrível, juro que muitas vezes eu sou pego de surpresa, às vezes eu estou falando, aí vem alguém e fala, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? E aí isso me dá até uma mexida, assim, uma sacolejada, sabe? Caramba, não sei, na hora, muitas vezes eu não tenho resposta, porque fui pego de surpresa e tal, mas isso é bom. Sejam questionadores, questionem, né? Por mais, uma coisa que eu tento sempre não estimular, mas não reprimir ou não censurar, é o questionamento, porque muitas vezes a gente às vezes acha que a nossa pergunta ela é boba, ela ela é insignificante, ela não tem importância, e isso não é verdade, tá? Todo questionamento é válido, né? O que pode diferenciar de um questionamento para o outro é a profundidade da questão, tá? Muitas vezes a questão é simples e ela vai vai exigir uma resposta simples, mas ela é importante. E outras vezes a questão é muito complexa e ela exige uma resposta muito complexa. Mas ambas são do mesmo valor. Certo? E aí a Marilena Chauí, né, essa filósofa que ela tem esse olhar positivo e negativo para a atitude filosófica, ela afirma que essa atitude filosófica ela exige que a gente se distancie das coisas. Muitas vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão importante na vida, né, não sei se vocês já passaram por isso, vivenciaram isso. Muitas vezes a gente tem que dizer assim, não, peraí, calma, eu não posso decidir isso agora, né, preciso pensar. Esse eu preciso pensar é justamente o que ela diz aqui, ó, a gente precisa se distanciar, né, se distanciar é a gente colocar um zoom, assim, na situação, mas a gente ficar distante para a gente poder olhar de forma mais abrangente o problema, o contexto, a tomada de decisão que a gente precisa fazer, né? Justamente é isso que ela chama de distância das coisas, né? Para quê? Para que como se fosse a primeira vez que a gente estivesse observando, o que muitas vezes é verdade, né? Às vezes a situação, a gente nunca vivenciou, né? A gente nunca passou por aquilo. Outras vezes, sim, a gente já passou, e muitas vezes. Vocês sabem que uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, que parece que é bobíssimo, mas eu confesso que eu não consigo superar. Medo de avião. Eu tenho pavor de viajar de avião. E eu já viajei, eu vivo indo para Manaus e voltando de avião. E toda vez que eu tenho que viajar de avião, eu paro, eu penso e tento me manter calmo, vou refletir, e aí eu fico pensando, é bobagem, Marcelo, o avião é um meio de transporte seguro, não tem por que ficar assim, aflito, ansioso, né? Isso vai me acalmando, esses pensamentos. Mas eu confesso que eu não consigo ir de boa, assim, entrei no avião e pá, fiquei. Não, toda vez tem que ter um exercício. Tem que ter um exercício para eu poder não entrar em pânico. Então, vejam só. Analisar as coisas do ponto de vista filosófico, ele também vai exigir método, como, inclusive, eu apresentei o exemplo lá da rotina diária. Aquilo ali é uso de método, tá?
A razão, o que é a razão? Né? A razão é o pensar, né? Racionalmente, tá? Então, a razão é basicamente isso. Mas o que os nossos autores, ou as nossas autoras, na realidade, né, do nosso livro, afirmam? A razão, ela é considerada uma das faculdades mais elevadas, mais desenvolvidas nossa, né? A função da razão é organizar o conhecimento, tá? Então, vejam só, isso, só dessa parte aqui, só esse pedacinho aqui dessa frase, eu já garanto para vocês que isso está mostrando que o conhecimento científico não vive sem o filosófico. Se eu desenvolvo o conhecimento científico com uso de métodos, falar em uso de métodos é falar em organização de tarefas, organização de trabalhos, ordenamento. Tá? Então, ó, rabiscando aqui, né? Então, isso é fazer filosofia, simples, né? A razão, ela vai nos ajudar a deduzir as coisas, a induzir as coisas. Qual é a diferença da indução para a dedução? A indução é a gente pegar um caso específico e generalizar, tá? Isso é induzir. É a gente partir de um ponto específico e ir generalizando, aumentando, até abranger algo maior. A dedução é o inverso. É quando a gente tem uma ideia genérica, né? A gente tem uma intuição, um conhecimento assim bem amplo, e aí a gente vai afunilando, e a gente consegue particularizar para um caso particular. Então, dedução, quando vocês quiserem lembrar, faz dedução e indução, tá? E a filosofia, isso é filosofia, tá? Tanto que vocês devem ver isso lá na disciplina de raciocínio lógico. Se tiverem ainda, que eu não sei. Depois vocês me digam, né? E aí, para finalizar, a razão, ela estabelece relações entre fatos, né? E resultados, né? Entre ações e reações, né? Entre fatos. Toda ação tem uma reação, não é isso? A filosofia, ela vai remeter só um pouquinho, gente, aqui, rapidinho. Só para eu me organizar, tá? Preciso aqui, porque senão eu vou ficar viajando na maionese aqui. A filosofia, ela remete ao esforço da razão pura, tá? Então, diferentemente da razão que a gente utiliza para o nosso dia a dia, a filosofia, ela faz uso da razão ou da atitude filosófica meramente para pensar, tá? Então, é o que ele chama de razão pura. O questionamento de problemas, obviamente, ou de situações, de quaisquer que sejam elas, né? Certamente aquelas que nos envolvem, né? Que é o que é a preocupação é o foco da filosofia, né? E isso vai permitir um discernimento entre aquilo que é certo e errado, sob o ponto de vista do filósofo, obviamente, né? E isso vai caracterizar justamente o uso da razão pura, né? Isso na problemática humana. Tem um grande filósofo aí, né, na história nossa, né, da humanidade, que é o Aristóteles, que viveu nesse período aqui, antes de Cristo. Ele conseguiu desenvolver ou subdividir a filosofia no que ele chamou de especulativa e de prática. O que difere uma da outra? A especulativa é justamente essa que faz o uso da razão pura, né? É pensar, pensar e pensar. É concluir as situações, né? Pensando. Se isso, aquilo. Se não for aquilo, vai ser isso outro. E aí ou questionar mais ou aceitar isso. Isso é o que ele chamou de filosofia especulativa. A filosofia prática, ela vai um pouco além, ela quase entra lá na experimentação, né? E quase entra no científico.
Mas é a diferença entre essas duas subdivisões que ele criou. Tá? Ele também definiu filosofia como sendo a ciência de todas as coisas. Vejam só. Então, para Aristóteles, que foi um dos pais da filosofia era ciência. Tá? Então, fica aí uma dica. Mas vejam só, com o advento da ciência moderna, Aristóteles viveu antes de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás. E com o que a gente está chamando de ciência moderna, é a ciência que a gente vive nos tempos, desde algum tempo, mas nos nossos tempos também, tá? Teve uma ruptura entre ciência e filosofia, tá? Nesse momento aqui da nossa história, filosofia passou a ser uma coisa e ciência passou a ser outra coisa. Agora, por que isso aconteceu? Isso que eu não expliquei, né? E nem vou explicar agora. Vou deixar para vocês pesquisarem e responderem lá a nossa atividade. Tá? O conhecimento filosófico, que é o tema central desse nosso momento de conversa, tá? Ele tem, então, como objeto as relações conceituais. Tá? Não é empírico, não é prático, não é experimental. É isso. Tá? Ou seja, não são passíveis de observação sensorial. Sensorial é o tato, é pegar, é olhar, é sentir, né? É degustar. Isso é o sensorial. Né? A gente não está fazendo experiência. Por isso que ele fala que não é passível de observação sensorial. Tá? Não vai sentir. Né? Faz uso meramente da dedução como método racional, né? Então, basicamente, faz uso de intuição também, tá? Intuitivo, então, nas situações particulares amplia, mas principalmente da dedução, que é olhar o mundo e desse mundo a gente concluir coisas específicas. Isso é o uso do método racional. Bem, as autoras afirmam que o ideal é que a reflexão filosófica, né, ou a atitude filosófica, né, que a gente já definiu alguns slides anteriores, ela se reflita nas práticas, né, porque senão a gente não né, da forma como a gente não leva isso para a nossa vida. Quer dizer, leva, mas não leva de forma que que a gente enxergue um proveito, um aproveitamento, ou um uso prático, tá? De forma que represente o que elas chamam de bem comum, né? Ou seja, a prática na nossa vida, a prática da filosofia na nossa vida, ela basicamente, ela se restringe a essa questão aqui, olha, a ética. Por isso que a gente, lembra quando eu falei do senso comum, quando a gente, a cultura, né, o que é ético, né, o que é bom, o que é ruim, né, sair matando não é bom, né, sair assaltando ou furtando também não é bom, né, e, enfim, dentre outras coisas, eu estou usando exemplos, assim, absurdos, né, mas a ética é justamente um dos pontos da prática da filosofia na nossa vida, né? É o reflexo prático do seu uso no nosso bem comum, tá? Ela corresponde aos valores morais, claro, e é isso que eu disse, né? Muitas vezes a ética, ela enxerga com bons olhos uma determinada ação em uma cultura e numa outra aquilo é mal visto e vice-versa, né? E por isso que ela vai corresponder a um conjunto de valores para grupos específicos, tá? Ou seja, as culturas, né? As diversas culturas que o nosso mundo possui. E aí ser ético, né, que aí a gente está já olhando a filosofia como sendo prática de vida, é agir direito, é proceder corretamente, sem prejudicar, né, quem quer que seja, agir de forma a estar com a consciência tranquila. Tá? Isso é ser ético, é o uso da filosofia de forma prática.
No entanto, a gente não pode achar que filosofia, né, já mostrei a prática dela, né, mas voltando um pouco antes, ela não pode ser confundida como sendo devaneios. Pensar, pensar, pensar e chegar a lugar algum. Não é bem assim, porque quando a gente, eu já ouvi muito disso, mas quando a gente olha para o conhecimento filosófico desta maneira, a gente está sendo preconceituoso, tá? A gente está sendo preconceituoso, a gente está tentando desvalorizar esse tipo de conhecimento, tá? Pois o questionamento vem da filosofia, o questionamento das coisas, né? Porque isso é o uso da razão, né? A razão nos leva a ser pessoas éticas, ou seja, a fazer coisas que não prejudiquem a coletividade nem a nós mesmos. Em termos práticos, o indivíduo serve-se do conhecimento filosófico quando ele aprende a pensar. Então, a gente pensa, a gente está fazendo uso da filosofia, né, ou do conhecimento filosófico, de acordo com os diferentes aspectos ou a diversidade na qual a gente está inserido. É um conhecimento crítico, né? Então a gente só consegue ter uma opinião quando a gente reflete sobre aquilo, né? E ele é crítico no sentido de que sempre o problema ele vai ser pensado de forma lógica, tá? Que é o que ele chama de processos da ciência também. E é isso. Eu estava tentando aqui falar um pouco mais, mas realmente a gente está finalizando. Bem, só para a gente recapitular, não esqueça que tem atividade, tá bom? Lá no AVA. Todos vocês, eu vou deixar a pergunta e daqui a pouco vocês me respondam. Todo mundo está com acesso ao AVA? Não respondam agora, tá? Guardem essa pergunta e me digam daqui a pouquinho. Deixa só eu fechar aqui esse nosso momento que a gente está falando, tá? A recapitulação, então, para fazer um fechamento, tá? Desse assunto, é que nós vimos agora, né, a atitude filosófica. O que é a atitude filosófica? É o ato de praticar filosofia, né? Praticar filosofia é praticar a racionalidade, né? É pensar nas situações e olhar para elas com o uso de lógica para entender por que elas ocorrem de um jeito ou de outro. E isso é atitude filosófica, tá? Aí tem a razão, que é a racionalidade, né? A ética, que é a prática de atitudes que não nos prejudiquem, né? E aí veio a parte polêmica, mais polêmica desse momento, é a relação entre a filosofia e ciência, né? Aristóteles e seus seguidores e muitos outros cientistas, inclusive cientistas contemporâneos nossos, afirmam que a filosofia é uma ciência, né? No entanto, como eu apresentei aqui no slide, e esse slide ele foi gerado a partir do conteúdo do nosso livro, né? Em que as autoras elas não dizem que não é, mas elas afirmam que há registros de que durante a ciência moderna, que é o momento que nós vivemos, né, da nossa história, houve uma ruptura entre ciência e filosofia. E o que isso significa? O que significa ruptura entre filosofia e ciência? Isso quer dizer que filosofia não é mais ciência? Não sei, né? Aí vocês vão responder para mim. Tá? Falamos sobre as questões éticas também, né? E aí eu dei o exemplo da ética na pesquisa com seres humanos, que é, assim, é muito sério. É muito sério. Não sei se vocês sabem, mas o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, que pertence ao Ministério da Saúde, ele tem a CONEP, que é o Comitê Nacional dos Conselhos de Ética em Pesquisa. Então, é um órgão regulador que ele
pega pesado mesmo na regulamentação das pesquisas com seres humanos. Tá? Só para nos proteger, né? Para garantir a segurança dos participantes de pesquisas, e eu acho super legal participar, eu acho que a gente tem que participar, mas a gente tem que sempre nos resguardar, nos manter seguro, e os pesquisadores fazem isso, eles são éticos. É difícil encontrar um louco aí que quer prejudicar. Em geral, eles são já cortados, impedidos de realizar pesquisa. Nossa referência, né, sempre, tá? Façam as atividades. Se eu não me engano, a unidade 2, ela vai abrir, acho que só dia 6 de setembro. E a gente já vai ver na semana que vem, no dia 3, já a sessão 2.1, porque a gente vai fazer 2 sessões também na aula que vem. Mas não se preocupem com isso, tá? Assim que abrir, né, no dia 6, acho que vai ser 3 é sexta, né? Então, 4, 5, segunda-feira, a outra segunda depois, quando abrir, vocês façam as atividades diagnóstica, de aprendizagem, o que tiver que fazer da sessão 2.1, que nós vamos ver antes dela abrir no AVA para vocês, tá? Mas vocês podem fazer a leitura do livro, tá? O livro vocês já têm acesso, tá bom? Então, na aula que vem... eu achei que eu tinha feito o slide, não fiz. Na aula que vem, nós vamos, então, falar sobre o conhecimento científico e vamos já falar um pouquinho da seção 2.1, que eu estou pondo aqui, que ele já entra na unidade 2, deixa eu ver aqui rapidinho. A unidade 2, ela já entra numa parte mais técnica, que é o tipo de produção científica. E aí a gente vai conceituar de forma bem ampla o que é pesquisa, tá? Então, a gente vai falar do conhecimento científico. E o que é pesquisa? Porque é a ciência feita a partir do conhecimento científico, tá? Então, é isso que a gente vai ver na aula que vem. E aí, façam a atividade, aproveitem, como a gente já está acabando a aula, já façam a consulta para fazer a atividade, que está lá na seção 1.3, no AVA, tá? E aí vocês vão me responder já se tem algum com dificuldade, porque aí a gente já tenta resolver até a semana que vem isso. Porque isso vale nota, tá? Isso faz parte da avaliação continuada de vocês. Então, façam, independente da resposta que vocês derem. Esse é um tipo de questão, né, que eu acho que já dei a dica para vocês, que ele não tem resposta correta. Tudo é correto, né? Mas eu quero ver como que vocês vão desenvolver essa atividade. Eu acho que isso é importante. O meu olhar para essa atividade vai ser esse. Não olhando assim, esse está certo, esse está errado. Porque não existe o certo e o errado para uma resposta para esse tipo de pergunta. Tanto que há uma divergência, né, entre os cientistas. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas quem está certo? Não tem o certo, né? Tudo é certo, tá bom? Bem, deixa eu encerrar a gravação aqui e aí eu abro para vocês, tá? Só um pouquinho.